qual o compromisso que os filhos têm de cuidar dos seus pais na velhice, Jorge? Esse compromisso está disposto na lei do trabalho, no livro dos Espíritos. Quando dentro da lei do trabalho existe um pedaço chamado repouso, do repouso. Limite do trabalho, ponto, repouso. Ali há uma pergunta de Kardec: é lícito para os homens descansarem na velhice e os mais jovens trabalharem para lhe sustentarem? Então, os mentores dizem que sim, que aqueles que alcançaram a velhice têm o direito ao repouso e que cabe aos mais jovens cuidar daqueles que são mais velhos. E vejam que nessa pergunta e nessa resposta não se está falando de família. Está se falando de uma responsabilidade social dos mais jovens com os mais velhos em caráter geral. E aí no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que trata do capítulo Honrarás teu pai e tua mãe, que é um capítulo que fala de um dos mandamentos da lei de Deus e não do Evangelho. O livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas esse capítulo não é do Evangelho, é do Êxodo. Então, ali existe uma mensagem bastante grande chamada ingratidão filial, e nela estão expressos de maneira muito clara as responsabilidades que os filhos têm com os pais, na medida em que eles ofereceram aos seus filhos uma série de recursos para que eles pudessem ter a condição de chegarem à idade adulta, dando assim aos filhos a responsabilidade de cuidarem de seus pais quando na velhice, por um sentimento de gratidão que precisa existir, e por isso o título da mensagem, ingratidão filial. Respondendo a sua pergunta, sim, cabe aos filhos, sim, a responsabilidade de cuidar de seus pais. E se eu não fizer? Bom, se não fizer, existem implicações até legais. O nosso Código Penal, existe um artigo, se eu não me engano é o artigo 140, que é abandono de incapaz, que quando você tem pais idosos e você os abandona, você responde pelo abandono de incapazes. E independente disso, a lei de Deus vai nos cobrar, porque é uma responsabilidade que a gente tem de devolver, de alguma forma, algo de cuidado pelos nossos entes queridos. Lembrando que o mandamento da lei de Deus não manda amar o pai e a mãe, porque às vezes eles podem ser difíceis. O mandamento diz: honrarás teu pai e tua mãe. Então, dê honra a seu pai e sua mãe. Dar honra para eles é de duas formas: vivendo de maneira honrada, de forma que nós não os envergonhemos, e a segunda, quando na velhice deles, não desonrá-los, vivendo como um objeto abandonado dentro de casa, como se eles nem existissem mais, mas dê dignidade a eles. Se eles estão com Alzheimer, com uma doença deformante, que já não consegue nem se expressar, não deixe de alimentá-los, de dar banho, de cuidar, para que eles não tenham escaras, para que eles se sintam pessoas e não objetos. É o mínimo que se pode fazer por aqueles que nos deram a chance de reencarnar.